Senhor da vida, Criador infinito, fonte eterna de amor e misericórdia, elevamos nossos pensamentos ao alto em busca da Tua luz que cura, consola e transforma. Envolvidos pelos braços da espiritualidade amiga, desejamos neste instante abrir as portas do nosso coração para o bálsamo do perdão e da libertação espiritual. Amado Mestre Jesus, guia sublime das nossas jornadas terrenas, médico das almas, convida-nos constantemente ao recomeço através da caridade, da humildade e do perdão. Diante da Tua presença doce e serena, reconhecemos com humildade nossas imperfeições, nossas faltas, nossos pensamentos endurecidos, muitas vezes enraizados no orgulho e na mágoa. E é por isso que te rogamos, Senhor, que nos ajudes a nos libertar de todo sentimento que ainda nos aprisiona às sombras do passado. Espíritos benevolentes, mensageiros da Tua paz, auxiliares do bem, vinde até nós com vossos eflúvios de amor, tocando os recantos mais profundos da nossa consciência, para que possamos compreender com clareza a necessidade de perdoar aqueles que nos feriram e, principalmente, de nos perdoarmos pelas dores que impusemos a nós mesmos e aos outros. Que possamos, com coragem, reconhecer que o perdão é semente de libertação e ponte de reencontro com a verdadeira paz. Ó Bezerra de Menezes, espírito nobre que dedicou tua existência ao alívio das dores humanas e espirituais, pedimos tua intercessão caridosa neste instante. Ajuda-nos a limpar os resquícios de ressentimento que ainda pesam sobre o espírito, permitindo que a luz do Evangelho penetre com mais profundidade em nossa alma. Ensina-nos a verdade contida na indulgência que não julga, não condena, mas compreende e ampara com ternura. Que possamos, mestre amigo, compreender que o perdão não é fraqueza, mas força dos que amam verdadeiramente. Ensina-nos a olhar para os nossos irmãos com os olhos da compaixão e da empatia, compreendendo que todos estamos em caminhada. Todos somos aprendizes na escola da vida e todos temos o direito ao recomeço. E se nosso coração, por vezes, resistir à prática do perdão, toca-nos com Tua luz, Senhor, para que o entendimento espiritual se faça. Mostra-nos que guardar mágoa é como manter o espírito em cativeiro, é como trancar a alma em correntes de dor invisível. Ensina-nos a nos libertar pelo amor, a crescer pela humildade e a servir pela caridade. Permite-nos sentir neste momento o influxo doce e sereno dos espíritos de luz, que sopram em nossa alma o consolo, a esperança e o despertar da consciência. Que cada palavra aqui proferida seja um sopro de renovação, um convite ao renascimento interior, à reforma íntima verdadeira, à transformação do ser. Dai-nos, ó Jesus, a força moral para vencermos o orgulho, o egoísmo e as paixões inferiores que dificultam o exercício do perdão. Sustenta-nos nas horas difíceis em que a dor nos visita e o coração se fecha. Ampara-nos quando a lembrança das ofensas insiste em retornar. Conduze-nos com Tua mansidão para que, mesmo em meio às feridas emocionais, possamos irradiar compreensão e serenidade. Nesta vibração elevada de prece, onde o Espírito se entrega com sinceridade, rogamos para que sejamos banhados em luz, purificados nas nossas intenções, curados em nossos sentimentos. Que cada mágoa dissolva-se como neblina ao nascer do sol e que a paz floresça onde antes havia tormento.
Senhor Jesus, sublime jardineiro das almas, permite que, neste instante de entrega sincera, nossos corações sejam como solo fértil, onde a semente do perdão possa germinar com força e plenitude. Que a luz do Teu amor nos envolva, dissipando os véus escuros da mágoa, da raiva e do arrependimento mal compreendido. Sabemos, Mestre amado, que o perdão verdadeiro não se limita às palavras ditas ou aos gestos aparentes, mas brota do íntimo da consciência, quando compreendemos que todos os que nos ofendem também estão em luta, carregando as próprias dores, tropeçando em suas imperfeições. Dá-nos então a graça de vermos o próximo com os olhos da alma, com os olhos que entendem e não acusam, que acolhem e não rejeitam, que apaziguam em vez de ferir, espíritos benfeitores, companheiros do bem que nos acompanham em silêncio. Soprai sobre nossas mentes o entendimento profundo da lei de amor que rege o universo. Inspirai-nos a soltar os grilhões invisíveis que nos unem às dores do passado, às palavras duras que nos marcaram, aos atos impensados que nos desequilibraram. Que possamos libertar não apenas os outros, mas também a nós mesmos do peso do julgamento e da autopunição. Bezerra de Menezes, em tua trajetória de amor incondicional, aprendeste a compreender os dramas da alma humana com brandura e paciência. Que teu exemplo nos inspire agora para que sejamos capazes de calar o orgulho e abrir espaço para a humildade que consola e redime. Ensina-nos que perdoar é também curar, que perdoar é também libertar-se dos laços de sofrimento que nos prendem ao erro e à dor. Permite-nos, Senhor, que ao recordarmos aqueles que nos causaram sofrimento, possamos orar por eles com sinceridade, desejando-lhes paz, crescimento espiritual e luz em seus caminhos. Que possamos libertá-los do julgamento e a nós mesmos da angústia. Que nossa memória, purificada pela prece, seja templo de lições e não de rancores. Quantas vezes, Senhor, também fomos causa de lágrimas nos olhos de nossos irmãos? Quantas vezes, por ignorância ou egoísmo, ferimos, enganamos, afastamos corações sinceros? Por isso, clamamos igualmente pelo perdão daqueles a quem ofendemos, que a misericórdia divina chegue até eles, restaurando tudo aquilo que nossa imperfeição desajustou. Que recebam, neste instante, onde estiverem, nossas vibrações de arrependimento e paz. Que nossa caminhada, fortalecida pelo Evangelho, se torne cada vez mais leve à medida que soltamos os pesos invisíveis que arrastamos por tantas existências. Que possamos compreender a profundidade da lei de causa e efeito, não como castigo, mas como ensino divino que nos oferece sempre a oportunidade de recomeçar. Que este entendimento nos encoraje a perdoar com mais prontidão, conscientes de que tudo aquilo que oferecemos retorna a nós pela justiça do Pai. Senhor, que possamos transformar o perdão em prática constante, em estilo de vida e não apenas em resposta a grandes ofensas. Que saibamos desculpar os pequenos atritos, as palavras impensadas, os olhares indiferentes, os silêncios que ferem. Que saibamos enxergar nos desafios do dia a dia as oportunidades benditas de exercitar a paciência,
a indulgência e o amor. Concede-nos, Mestre, o silêncio interior necessário para ouvir a voz da consciência e a coragem para seguir seu chamado. Que cada lágrima de arrependimento seja regada com esperança e que cada gesto de perdão represente a vitória do Espírito sobre as amarras da matéria e que possamos juntos, como irmãos em caminhada, construir um mundo onde o perdão seja mais comum que a vingança, onde a reconciliação floresça mais do que o conflito, onde o amor seja a resposta constante diante de qualquer desafio. Divino Mestre Jesus, fonte inesgotável de luz e misericórdia, que nossas intenções se elevem neste instante como perfume suave ao plano espiritual superior. Que os mensageiros da tua paz visitem agora os lares onde impera a discórdia, os corações endurecidos pela mágoa, os espíritos que ainda não encontraram o caminho do perdão. Que esses ambientes sejam pacificados, que esses corações sejam tocados pela luz da compreensão e da caridade verdadeira. Neste momento de profunda entrega espiritual, queremos pedir, Senhor, que o Teu amor nos auxilie a curar as feridas invisíveis que trazemos na alma. Feridas que por vezes nos fazem reagir com aspereza, com rigidez, com ressentimento. Feridas que escondemos atrás de palavras duras ou silêncios longos. Que a Tua luz penetre cada uma dessas dores, dissolvendo-as com a brandura que só o amor divino pode ofertar. Bezerra de Menezes, amigo espiritual de tantas almas necessitadas, vem em nosso auxílio, inspirando-nos a trilhar o caminho da resignação ativa, onde aprendemos que tudo o que nos acontece tem um propósito maior e que a verdadeira liberdade espiritual começa quando cessamos de exigir do outro a reparação e passamos a oferecer espontaneamente o perdão. Ensina-nos que quem perdoa é sempre o primeiro a ser curado. Senhor Jesus, concede-nos a maturidade espiritual para compreendermos que os maiores conflitos externos são apenas reflexo das guerras íntimas que travamos dentro de nós mesmos, que possamos silenciar as revoltas do orgulho e ouvir a voz serena da consciência que nos chama à reconciliação com os que caminham conosco, mas, sobretudo, à reconciliação com nós mesmos. Quantas vezes, Senhor, nosso maior desafio é perdoar a nós mesmos? Olhamos para o passado e nos envergonhamos dos erros, dos desvios, dos impulsos descontrolados. Mas Tu nos ensinaste, pela parábola do filho pródigo, que o Pai sempre espera de braços abertos aquele que deseja retornar. Ajuda-nos, então, a abandonar a culpa paralisante e acolher em nós o arrependimento transformador que gera mudança, crescimento e paz. Concede-nos, Mestre, o discernimento necessário para compreender que perdoar não significa esquecer o aprendizado, nem compactuar com o erro, mas sim libertar-se da prisão do ressentimento, dissolver os laços do passado com o fogo da caridade e seguir adiante mais leve, mais íntegro, mais pleno. Que nossa vibração neste instante alcance também os espíritos que ainda se encontram ligados a nós por sentimentos de dor, por desentendimentos de outrora, por histórias mal resolvidas.
Que a luz que agora irradiamos os envolva em paz, levando-lhes nosso sincero pedido de perdão e nosso desejo de reconciliação espiritual. Que onde houver ódio, brote amor, onde houver discórdia, floresça a compreensão. Espíritos amigos que trabalham no invisível em nome do bem, vinde amparar aqueles que, mesmo encarnados, se acham dominados pelo desejo de vingança, de revanche, de retaliação. Envolvei seus pensamentos com vibrações serenas, levando-lhes a inspiração necessária para enxergar que a justiça divina não falha e que a verdadeira vitória é sempre a do espírito que escolhe o amor em vez da retaliação. Senhor, que o perdão se torne em nós um hábito diário, não apenas uma decisão emocional, mas um gesto consciente de espiritualidade ativa. Que possamos ensinar com nosso exemplo e contagiar o ambiente onde estivermos com a energia leve e curadora do Espírito que perdoa. Que nossas palavras sejam pontes e não muros. Que nossos silêncios sejam de paz e não de orgulho ferido. Ajuda-nos a criar em nosso lar uma atmosfera de compreensão e respeito, onde os erros sejam oportunidades de diálogo e aprendizado e não fontes de rancor e divisão. Que pais saibam perdoar filhos, que filhos compreendam seus pais, que irmãos se reconciliem, que lares se transformem em santuários de luz, onde reina a harmonia, a paz e o amor que tudo compreende. Mestre Jesus, divino amigo de todas as horas, que a tua presença seja sentida agora por cada espírito que busca, nesta prece, libertar-se das amarras invisíveis que o ligam ao sofrimento. Que possamos, amparados por teu amor imenso, caminhar em direção à verdadeira regeneração de nossos sentimentos, permitindo que o perdão e a libertação espiritual se tornem realidades vivas dentro de nós. Nesta vibração de luz, invocamos a presença dos espíritos elevados que nos assistem em nome do teu Evangelho de amor. Que eles toquem nossa consciência para que possamos, com sinceridade, fazer uma revisão profunda das nossas atitudes, pensamentos e sentimentos. Que cada lembrança dolorosa que ainda trazemos no íntimo seja iluminada pela luz da compreensão, transformando-se em aprendizado, em maturidade espiritual, em impulso para o bem. Bezerra de Menezes, médico dos pobres e consolador dos aflitos, com tua mansidão e sabedoria, inspira-nos a enxergar que nenhuma dor é em vão e que todo sofrimento traz em si a possibilidade de crescimento, de reforma interior e de reencontro com a paz. Que possamos acolher com humildade as provas da vida, compreendendo que muitas vezes elas são instrumentos da justiça divina para nos ensinar a perdoar e a amar com mais profundidade. Permite, Senhor, que nossas imperfeições não sejam motivo de desânimo, mas degraus de ascensão espiritual. Que tenhamos coragem para encarar as sombras do nosso passado, mas também fé para acreditar na luz do nosso futuro. Que possamos olhar para os olhos daqueles que nos feriram e, em vez de acusar, estender-lhes a mão da compreensão e da esperança. Que a prática do perdão nos transforme, que possamos nos tornar mais brandos nas palavras, mais pacientes nas diferenças, mais atentos às dores alheias. Que o orgulho, ainda tão presente em nossos atos,
Ceda espaço à humildade que compreende, acolhe e perdoa. Que os ressentimentos se dissolvam como gelo ao calor do sol e que em seu lugar floresça a paz. Senhor Jesus, permite que a Tua luz visite os lugares onde as energias da mágoa ainda permanecem enraizadas. Que as paredes impregnadas de rancor em lares divididos sejam agora banhadas pela energia do Teu amor restaurador. Que casamentos feridos reencontrem o diálogo, que amizades rompidas retomem o caminho do afeto sincero, que famílias desunidas reencontrem a sintonia do amor espiritual. Que possamos ser instrumentos dessa cura, que nossas palavras deixem de repetir ofensas antigas e comecem a semear reconciliação. Que nossas atitudes não alimentem rivalidades, mas sirvam de testemunho de superação. Que possamos irradiar onde estivermos a serenidade dos que não guardam mágoa, dos que confiam na justiça de Deus e no tempo divino de todas as coisas. Espíritos de luz, auxiliares da bondade infinita, envolvei também aqueles que ainda não conseguem perdoar. Que sua dor seja compreendida, que seu tempo seja respeitado, mas que seus corações se mantenham abertos para receber as inspirações superiores. Que possam, pouco a pouco, permitir-se sentir o alívio e a leveza que o perdão traz, como brisa suave num dia de calor. E que a libertação espiritual, Senhor, aconteça agora em nossa consciência. Libertação das culpas, dos julgamentos severos, das expectativas irreais, das exigências que fazemos a nós e aos outros. Que possamos experimentar a alegria da leveza, da paz interior que nasce quando escolhemos sinceramente perdoar. Que a presença dos nossos amigos espirituais seja sentida neste momento como um manto de serenidade envolvendo nosso espírito. Que cada um de nós, em sua individualidade, sinta-se acolhido, compreendido e amparado, percebendo que nunca estamos sozinhos, que somos sempre guiados, orientados e assistidos por seres invisíveis que trabalham incansavelmente por nossa evolução. Senhor Jesus, que nos ensinaste a perdoar 70 vezes 7, concede-nos agora o dom sagrado da compreensão final, para que possamos, com coragem e verdade, encerrar este ciclo de dor com as asas leves da libertação espiritual. Que possamos, neste instante sublime, selar em nossa alma o compromisso com o amor que redime, com a luz que cura e com o perdão que liberta. Conduz-nos, Mestre amado, a um estado de espírito onde não mais julgamos, onde não mais nos ressentimos, onde olhamos para todas as situações da vida como lições abençoadas da escola terrena, que possamos perceber que o verdadeiro inimigo não está fora, mas sim nas sombras interiores que ainda cultivamos, e que perdoar o outro é, na verdade, vencer a si mesmo. Bezerra de Menezes, espírito bondoso que se faz instrumento do bem em todos os recantos, agradecemos por tua presença espiritual, por tua inspiração serena que nos mostrou que o perdão é medicina divina, é tratamento da alma, é a chave que abre as portas da verdadeira paz. Que possamos honrar teu exemplo com nossas ações diárias, promovendo a concórdia onde estivermos. Rogamos também, Senhor, pelos espíritos desencarnados que ainda se encontram presos ao sofrimento da mágoa e da vingança. Que sejam agora envolvidos por esta corrente de luz que aqui se forma
que recebam as vibrações do nosso sincero arrependimento e que possam seguir em paz, libertos dos laços que os prendiam a sentimentos inferiores. Que eles, assim como nós, encontrem o caminho da luz e da reconciliação. Concede-nos, Pai Celestial, a bênção da serenidade para seguirmos nossa jornada com confiança, certos de que todo esforço pelo bem é acolhido no plano maior. Que saibamos recomeçar sempre, cada dia, cada momento, com o coração mais leve e mais disposto ao amor incondicional. Que a indulgência seja nossa aliada e que o Evangelho seja nosso guia. E ao encerrarmos esta prece, não como quem conclui, mas como quem sela um pacto com o alto, entregamos nossa alma à proteção dos espíritos elevados, para que nos fortaleçam nas horas difíceis, nos inspirem nas decisões e nos sustentem no propósito de viver a caridade, o perdão e a verdadeira fraternidade. Que a luz do Cristo permaneça em nossos caminhos, iluminando cada passo com o fulgor da esperança e que possamos, no silêncio do coração, repetir: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz.